Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Iniciada. Gravação iniciada também. Voltamos no intervalo, dessa nossa sessão de dia 15/9, à tarde. A gente parou no item 89. Doutor Andrada é o relator, recorrente Fazenda, interessado em Yamateia Indústria e Exportação. Com a palavra o relator, doutor Andrada. Presidente, a gente chegou até a comentar sobre esse caso antes do senhor entrar na sala. Eu vou tentar ser rápido, resumir a situação. O contribuinte pediu crédito presumido de IPI relativo aos anos 2001 a 2004. A DRJ, Juiz de Fora, no julgamento da manifestação de conformidade, reconheceu o direito ao aproveitamento de crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas somente em relação ao calendário 2001, porque o pedido do ano calendário 2001 foi relativo à Lei 9363. Em relação aos demais anos, 2002 a 2004, indeferiu o pedido, que foi com base no regime alternativo da Lei 10.276 de 2001. O contribuinte apresentou recurso voluntário, resultou no acordo 3402.006340, que reconheceu o crédito presumido de IPI nas aquisições de pessoas físicas no regime alternativo da Lei 10.276 de 2001. A Fazenda apresentou recurso, discutindo justamente essa questão da aquisição de pessoas físicas e cooperativas, e o termo inicial para incidência da taxa Selic em pedido de ressarcimento. Então, eu faço uma abordagem aí da questão do direito ao crédito presumido de IPI em relação às aquisições de pessoas físicas cooperativas no regime do cálculo alternativo. Eu registro aí a minha mudança de entendimento face ao voto levado pelo Dr. Luiz Eduardo na última sessão. Eu pedi vistas no processo dele, inclusive, estou retornando com essa... Eu analisei o voto dele e estou mudando de opinião. Eu, na verdade, o conselheiro, o especialista Marcelo Giovanni, tinha feito uma crítica dessa posição nossa. Fez de maneira particular, obviamente, mandou só para todos, a título de sugestão. E eu confesso que a hora que eu li, eu falei, isso aí, para mim, as leis têm a mesma redação. E o doutor Luiz pediu vista do processo e trouxe um voto que eu não tenho como contestar. A leitura que eu estava fazendo, de fato, reconheço que estava equivocado. As duas leis não têm a mesma redação. Eu achava que tinha, mas não tem. No meu ponto de vista, fui convencido pelo Dr. Luiz Eduardo e trago como razão de decidir o voto dele, que não foi publicado, mas eu recolhi, ele foi lido na sessão, né, foi lido em sessão. Eu, como eu estava com previstas do processo, eu tinha o voto, então eu usei o voto lido pelo Dr. Luiz Eduardo como razão de decidir e estou dando provimento ao recurso da Fazenda nessa matéria. Em relação à taxa Selic, eu estou aplicando a súmula CARF número 154. Então, resumindo a conclusão do voto. Voto por dar provimento parcial ao recurso da Fazenda para declarar a impossibilidade de se apurar crédito presumido de IPI nas aquisições de pessoas físicas no regime de apuração da Lei 10.273 de 2001 e para reconhecer que a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores que foram negados pela unidade de origem e que foram reconhecidos por esse julgamento. O termo inicial da aplicação da taxa Selic dá-se no 361 dias do protocolo do pedido. É o voto, presidente. Doutora Tatiana. Gente, eu lembro dessa discussão na sessão passada. Eu vou continuar com o meu entendimento, mas com a tarefa de melhor analisar depois. Então, eu dou provimento parcial em menor extensão. Doutor Luiz Eduardo. Presidente,
Essa foi a matéria que nós colocamos em discussão no mês passado, e eu trouxe, quero registrar aqui, né, foi citado por vários colegas, eu fui o primeiro a dizer que a primeira pessoa a alertar que poderia haver uma segunda interpretação foi o colega Marcelo Giovanni, que foi ex-conselheiro e atualmente trabalha na minha equipe fazendo minutas de admissibilidade de recurso especial. Vocês devem ver nos despachos ele minutando, entre outros, né? Ele minutando as admissibilidades que eu analiso. Quero registrar que ele é uma pessoa educadíssima e colocou apenas uma possibilidade, perguntou se a gente aceitaria dar uma lida numa possibilidade de interpretação diferente. Bom, me pareceu relevante fazer essa verificação e eu cheguei àquelas conclusões que apliquei no voto. Foi essa a situação. Eu acompanho o relator, né, fico satisfeito por ter podido colaborar. Aqui é um local de discussão pública, né? E toda a discussão tem que ser trazida para o colegiado. Fico satisfeito de ter podido colaborar, acompanho o relator. Doutor Valcir. Muito bem posto pelo conselheiro Andrada, pelo conselheiro Luiz Eduardo. Se não me falha a memória, eu já lhe acompanhei no mês anterior. Voto, então, uma divergência. Perdão, voto com o relator. Relator doutor Andrada. Doutor Jorge. Eu acompanho também, presidente. Como eu falei na sessão passada, na leitura do voto do doutor Luiz, depois da leitura do voto do Luiz, o comentário que eu fiz é que eu acompanhei a evolução da legislação, já estava no segundo conselho quando a edição da lei, que foi em 96, e o meu entendimento é que tinha que ter incidência, que essa decisão do STJ repetitivo se refere a cooperativas e pessoas físicas, não há incidência. E, na verdade, o objetivo da lei era ressarcir a tributação posterior, digamos assim, das contribuições de PIS e COFINS. E quando eu entrei na Câmara Superior, eu vi que tinha essa jurisprudência sedimentada, não sei se você se lembra, até fiz um comentário que eu estava acompanhando essa jurisprudência, mas que, na verdade, eu tinha uma posição mais restritiva. E lendo o voto do doutor Luiz, como o doutor Andrade também fez, eu acho que ficou muito bem articulado e ficou bem clara essa questão, né? Então, eu também revejo minha posição e acompanho o relator, presidente. Parabenizando ao relator e ao doutor Luiz pelo voto. Doutora Vanessa, doutora Érica. Quanto a esse tema aqui, eu já fiz alguns votos sobre essa extensão, né, da aplicação da lei. Então, assim, eu, por enquanto, vou manter meu entendimento, não vou mudar, mas vou ler esse voto aqui do doutor Andrada, né, que cita o doutor Ulisses, para ter uma melhor convicção nos próximos votos. Mas, por enquanto, eu vou voltar com a divergência da doutora. Doutora Vanessa. Congelou, parece. Parece que ela está congelada. Doutora Vanessa, a senhora vai ter que dar um F5. Posso chutar a Vanessa? Pode. Tá bom, ela já saiu. Já chutaram. Por Érica. A Érica está chutando o pau da barraca. Vamos por ela. Assim ela retorna com mais rapidez. É verdade. Espera o retorno, doutora Vanessa. Ela voltou. Achei que ela estava mandando mensagem aqui, não. Quer que eu repita o voto, presidente? Tá, sim, nós não ouvimos o voto da senhora. Não. Alguém ouviu? Não, né? Não. Desculpa. Então, eu li o voto aqui do doutor Luiz, do doutor Andrada, muito bem fundamentados, realmente. Mas, por enquanto, eu vou manter o meu posicionamento anterior e eu vou acompanhar a divergência e vou reexaminar essa matéria. Eu não consigo ver tão clara essa diferença de redação. Então, eu acho que eu tenho que ter um exame mais detido para verificar.
eu também tinha votado de forma diferente de uma vez. Mas lá, desde que eu entrei no CARF, 2009, 2010, eu fiz uma análise. Eu e o Zé Adão, na época, na turma 3301, o André entrou depois, e que na Câmara Superior eu perdi de 9-1 a industrialização por encomenda. Por quê? Bem semelhante ao argumento desse caso de pessoa física cooperativa. Eu aceitaria a industrialização por encomenda desde que fosse tudo no regime da 10.276. Não a pessoa pegar o que é bom na 9363 e o que é bom na 10.276 e juntar as duas coisas. É um regime alternativo, ou um ou outro. E o Marcelo Giovanni pontuou bem agora, ele é um dos maiores especialistas que a gente tem em IPI, aqui no CARF. E eu fazia isso há mais de 10 anos com a encomenda. A gente ganhava na turma baixa, eu mantinha o voto na Câmara Superior, a gente participava das duas turmas na época, né? O doutor Luiz se lembra muito bem. Então a gente ganhava esse processo na Câmara Baixa, chegava na Câmara Superior, perdi 9-1. Ganhava na turma baixa, chegava na Câmara Superior, perdi 9-1. Até que o resultado da Câmara Superior se inverteu. Mas a lógica é a mesma. Então eu estava sendo incoerente, votando a industrialização por encomenda com base, negando, né, o crédito com base na 10.276 e mantendo cooperativa na mesma 10.276. Então estava sendo uma incoerência da minha parte. E nem eu tinha percebido isso. Nós pegamos aquele repetitivo do STJ, eu percebia. Eu votava né, de modo diferente de cooperativa e pessoa física, justificava, aí quando veio a decisão do STJ, eu colocava sempre o último parágrafo assim, em que pese a minha discordância, depois eu até desisti de colocar esse parágrafo, não adianta nada, né? Em que pese a minha discordância em relação ao repetido do STJ, mas sou obrigado a votar. Então eu sempre colocava, sou obrigado a votar. E o doutor Marcelo trouxe à luz realmente isso que ele já fazia antes do STJ. O STJ nos induziu a erro, digamos assim, induziu a erro. E nos induziu a aceitar, sem maiores delongas, sem maior análise mais profunda. E com essas palavras aqui, justificando já a minha mudança, que não é tão mudança assim, eu só mudei por obrigação da STJ, não tinha outra, não teve outro motivo, não ser exigência regimental. Mudei por isso, fui obrigado a mudar. Agora retorno aqui a que eu realmente penso e pensava, sem as amarras agora de decisões de tribunais superiores, de regimentos do CARF. Eu estou acompanhando o doutor Andrada. Então foi por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso especial da Fazenda. Aí é só copiar exatamente o que eu estou na conclusão aí. Doutor Amarelo, doutora Vanessa, que me auxilia, doutor Luiz. As anotações. Presidente, não foi por unanimidade de votos. Foi por maioria. Foi dado provimento em parte ao recurso para não falei por maioria, não? A possibilidade de crédito presumido de IPI nas aquisições de pessoas físicas no regime da Lei 10.276 e aplicar a Selic sobre a parte revertida do pedido no âmbito do PAF a partir do dia 361 do pedido. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que deram provimento parcial em menor extensão. Em maior extensão, não? Maior extensão. Menor. Menor, presidente. É da Fazenda, menor, né? Da Fazenda. É menor. Em menor extensão. Menor. Então, fica aí dessa maneira proclamado o resultado. Doutor Luiz Eduardo. Agora temos o item 90, recorrente, Central Açucareira Santo Antônio e Fazenda Nacional. Senhor, já se encontra na pasta compartilhada e eu peço para fazer aqui um resumo porque a matéria é conhecida. Bom, trata-se de crédito presumido do IPI no regime da Lei 9363 de 96.
a decisão recorrida deu parcial provimento ao voluntário para admitir a inclusão das aquisições de pessoa física e cooperativas na base de cálculo do crédito presumido, da 9363, e negou a atualização do crédito pela taxa Selic. A Fazenda Nacional apresentou recurso especial para rediscutir a inclusão de pessoa física e cooperativa na base de cálculo. E o sujeito passivo apresentou recurso especial para discutir a atualização Selic. Portanto, eu nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional, que é pessoa física e cooperativa na 9363, e dou provimento parcial ao recurso do sujeito passivo para correção monetária pela taxa Selic sobre o crédito originalmente indeferido e posteriormente revertido no âmbito do PAF, contado a partir do 360º dia da apresentação do pedido. É como voto. Perfeito. Podemos botar os dois juntos, doutor Andrada. Com o relator. Doutor Tatiana. Relator. Doutor Luiz. Com o relator, que sou eu. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso do contribuinte, deu esse provimento parcial ao recurso da Fazenda. Inverso, presidente. Oi? Inverso. Negou o provimento ao recurso da Fazenda e deu provimento parcial ao recurso do contribuinte. Negado o provimento ao recurso da Fazenda, que é pessoa física, Isso. e dado o provimento em parte ao do contribuinte para aplicar a Selic 360 dias. Exatamente, esse é o resultado. Vocês podem olhar aí que nas alegações está equivocado, né? Está colocando pessoa física, cooperativa e pessoa jurídica na 10276. Mas não é o caso. Não é o caso, mas esse aqui induz ao erro. Induz ao erro, perfeito. É que na época não tinha essa clareza da diferença entre as duas leis com relação a esse assunto. Não tinha. Item 91, doutor Luiz. É idêntico ao item 90, só mudou o período de apuração. Enquanto no item 90 o período de apuração era de janeiro a março de 98, no item 91 é de julho a setembro de 98. Portanto, é a mesma coisa. Eu nego provimento ao recurso da Fazenda e dou provimento parcial ao recurso do contribuinte para aplicar a Selic a partir do 360º dia. Quem mudou o voto? Item 92, também doutor Luiz. 92 também é idêntico, só mudou o período de apuração, agora é o 4º trimestre. Então é idêntico. Vou repetir. Nego provimento ao recurso da Fazenda e dou provimento parcial ao recurso do contribuinte para aplicar a Selic sobre a parte que foi revertida no processo a partir do dia 361 do pedido. Alguém mudou o voto? Item 92. O item 92, ele também é idêntico, só que agora é para o ano de 97. Agora é 93. Perdão? Peraí. Agora é 93. 93. 93 é processo 10.410.00.2623.9807. Isso. Então ele é idêntico, só que agora é para o ano de 97, de julho a setembro. Conclusão. Nego provimento ao recurso da Fazenda, que trata de pessoa física cooperativa, e dou provimento parcial do sujeito passivo para aplicar a Selic a partir do dia 360. 94. Alguém mudou o voto? 93? É 94. Se a gente continuar nesse ritmo, é capaz da gente terminar. 94, a diferença é que o recorrente é a Fazenda, o interessado é a Central Açucareira. Então, só temos o voto da pessoa física cooperativa.
É isso? Só um minuto, porque caiu aqui a minha rede. Só um minuto. Esse daqui eu estou relatando ele inteiro, presidente. Então, aqui é 95 de janeiro a dezembro, e aqui é crédito presumido de IPI na 9363, claro, 95, só pode ser 9363, aquisição de pessoa física e cooperativa, recurso só da Fazenda. Eu estou aplicando o entendimento da súmula STJ 494, que o benefício fiscal, ressarcimento de crédito presumido IPI relativo à exportação para matéria-prima vai, e nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É como voto. Tá. Doutora Andrada. Com o relator. Doutora Tatiana. Esse é a mesma coisa, né? É idêntico, mas só da Procuradoria. Só um recurso. Com o relator. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negócio o provimento do recurso. Item 95, recorrente Fazenda. Interessado, Brumal, Comércio e Óleos Vegetais. Também, doutor Luiz Eduardo. Só um minuto, por favor. Tem uma sequência dos 15 processos do Luiz aí agora. Exato, eu vou fazer todos, sem problema. Só um minuto. Ele saiu com vista? Esse saiu com vista para o doutor Andrada? Isso que eu ia falar também. Gente, quem tiver visto esse processo, fala quando tiver vista, porque o sistema ele não está conseguindo gerar uma pauta com o histórico da pauta anterior. Está com algum erro no sistema. Então aí, quem tiver com vista, é só falar que está com vista. Perfeito. Já estou aqui... Presidente, eu pedi vistas em relação à questão que a gente discutiu nos processos anteriores do aproveitamento de crédito presumido de IPI sobre as aquisições de pessoa física cooperativa no regime alternativo da Lei 10.276 de 2001. Então, como vocês já viram, estou acompanhando o relator nesse processo. A razão do pedido de vista foi justamente a mudança de posição. Então, eu nem trouxe voto visto. Estou acompanhando o relator. O voto visto já foi seu voto. Senhores, foi aquele processo que, na sessão passada, eu fiz toda aquela apresentação mostrando qual era a especificidade da decisão vinculante do STJ, que era específica para vinculação entre o texto da Lei 9363 e o texto da IN, que a regulou, dizendo que estavam incompatíveis. Comparei a redação da 9363 com a relação da 10276 e mostrei que elas eram diferentes. Aliás, na 10276, toda a questão que estava na IN é expressa na lei. Portanto, não dá para afastar a aplicação do que está escrito na lei com base nessa decisão que não trata dela. Era só isso. Então, já foi julgado, me parece aqui que é só repetir a decisão do processo do doutor Andrada. Presidente, é isso. Doutor Rodrigo. Doutor Tatiana. Dar provimento por maioria de votos, vencidos Tatiana e Eric Vanessa. Não, mas como é diferente, eu vou pegar a votação nominal por a gravação. Desculpa, presidente. Então, eu abro divergência, presidente. Vou analisar melhor. Isso, doutor Balcia. Tem a taxa Selic, tem, viu? Ou seja, é igualzinho a sua. É igual. Ou seja, você está dando provimento parcial, então uma parte que as meninas acompanham. A parte da taxa Selic vocês acompanham. Tá. Então é menor extensão, né? Eu acho que será a decisão do colegiado. E aí as pessoas confirmam, por uma questão de eficiência. Isso. Por maioria de votos, é dado provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para restabelecer a glosa sobre a aquisição de pessoa física e cooperativa no regime da Lei 10.276 de 2001 e admitir a atualização pela taxa Selic somente da parcela do crédito originalmente não reconhecida
e, posteriormente, revertida no âmbito do processo administrativo fiscal a partir de 360 dias do protocolo de pedido, conforme súmula CARF número 154, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que deram provimento parcial em menor extensão ao recurso. Perfeito. Todos concordam? Vamos passar adiante. 96. 96. Recorrente. Vai ter uma carreira. De falar uma coisa aí em relação à vista. Eu, pelo nome aí, eu não lembrava que eu tinha pedido vistas. Eu acho que o pessoal tinha que consertar isso aí, porque pode passar batido uma hora. Eu reclamei isso aqui. Se o doutor Luiz não fala, eu não lembraria. É. Mas agora o senhor se lembra, exatamente isso. Claro que eu lembro agora. Mas eu ia passar batido. A pauta bem seca, não tem nada em relação à votação anterior. Mas foi enviado um e-mail explicando que era um problema do sistema. Eles mandaram, né? Tinha que corrigir isso logo, viu? Eu acho que quando eles mandaram a pauta, eles botaram a observação. É uma questão importante isso aí. O 96 não está na pasta, doutor Luiz Eduardo. Andrada, lá na Receita isso aí. 96 ao 102... Isso aí é processo, lá na Receita, conselho. Agora. Então agora vamos ter uma carreirinha agora do Vitapelli. Não é tão simples, são questões diferentes, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Então, primeiro, item 96. 96. Vitapelli, interessado em Fazenda. Doutor Luiz Eduardo. Só um minuto que está chegando tudo de uma vez. Do 96 até o 102. 96 já está aberto aqui. Deixa eu copiar tudo, porque senão cai aqui meu sistema. O buffer não aguenta. Quer que eu feche aqui, doutor Luiz? Não, senhor, doutor. Fique à vontade. Rodrigo, só uma questão aqui. Desses itens do 96 ao 100 e todo, tem um que está constando no site que ele foi retirado de pauta, 99. É verdade, o 99. Eu vou retirar aqui até a minuta do 99. Pronto. O 99 foi retirado de pauta, pedido da PGFN. Eles são diferentes, eles não são idênticos, por isso... É isso que me preocupou agora. Então vamos começar com a corrida 96, recorrente Vitapelli. Corrida Fazenda. Doutor Luiz, relator. Um minuto aqui, o sistema está um pouquinho lento, estou salvando o arquivo. Muito bem. Aqui nós temos um caso que é IPI, o período vai de janeiro a março de 2004, e é crédito presumido de IPI, o assunto de fundo é pessoa jurídica inexistente. É um recurso do contribuinte. Originalmente sujeito passivo, requereu o ressarcimento do crédito presumido do IPI pelo cálculo alternativo da 10.276/2001, cumulado com Decomp. A delegacia deferiu parcialmente o pedido, glosando e aquisição de fornecedores que entendeu inidôneos, conforme documentação trazida aos autos em decorrência da operação de aquisição de couro verde. Também foram glosadas operações com sócios e não foi reconhecido o pagamento de fornecedores através de cessão de crédito. Como observação, a decisão consigna também que aquisições de pessoas físicas não podem gerar crédito presumido de IPI. A manifestação de inconformidade foi apresentada pelo sujeito passivo, requerendo reconhecimento de crédito, alegando que a aquisição de pessoa física dá direito a crédito presumido, que glosa por inexistência de fato, são aquisições efetivas e comprovadas, que a declaração de inaptidão da pessoa jurídica somente poderia ter efeito para entender a inidoneidade do fornecedor após a publicação do ato declaratório
e que é devida à correção monetária do crédito. A DRJ em Ribeirão Preto deu parcial provimento à manifestação para reverter glosas sobre notas fiscais, algumas especificamente indicadas, aí questão de fato, entendeu vedado crédito sobre aquisição de pessoa física, entendeu não comprovadas as compras de fornecedores inidôneos por inexistência de documentação com correspondência de datas e valores, não reconheceu pagamentos por cessão de crédito, que suprimento do sócio não foi comprovado e que a correção monetária seria vedada no caso de crédito presumido de IPI. Então, o sujeito passivo apresentou o voluntário repisando as alegações da manifestação de inconformidade e, na decisão recorrida, acórdão 3402-004-967, que foi integrado pelo acórdão em embargos 3402-005-565, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa do crédito sobre aquisição de pessoa física e cooperativa. Então, só o sujeito passivo apresentou recurso especial. Reparem aqui que, no caso, a Fazenda poderia ter apresentado recurso especial, não apresentou. Matéria 1. Efeitos da declaração de inaptidão. Paradigma 3803003329, alegando que somente a partir da publicação do ato declaratório executivo é que se pode considerar uma pessoa jurídica inapta. Como uma observação, eu coloco aqui que o recorrido ele decidiu não apenas com base no ato declaratório executivo, mas analisou outras provas e entendeu que eram insuficientes para comprovar a operação. Segunda matéria, invalidade de pagamento por cessão de crédito, paradigma 11.02.001.075. Como fundamento, alega que essa modalidade de pagamento é válida. O recorrido entende que a cessão de crédito deveria estar embasada em contrato público ou um contrato particular que tivesse sido lançado no registro de títulos e documentos para poder ser válido perante o fisco. Já o paradigma, que trata de RPJ, trata a questão de maneira diferente, porém o ponto de divergência específico não está apontado no recurso. Terceira matéria, atualização pela taxa Selic, paradigma 9303001862. O presidente da Câmara negou seguimento ao recurso especial, então foi interposto agravo, ao qual foi dado provimento em parte, para dar seguimentos a duas matérias. Primeiro, o efeito da declaração de inaptidão. E segundo, a invalidade de pagamento por cessão de crédito. O despacho em agravo alega que é o seguinte: não dá para dizer que fatos são diferentes, porque a declaração de inaptidão, o paradigma é da mesma fiscalização. E com relação à invalidade de pagamento por cessão de crédito, o imposto era outro, mas a empresa é a mesma e os fatos são semelhantes. Bom, Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pedindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por impossibilidade de rediscussão da prova e, no mérito, requer negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. O relatório, presidente, peço para passar ao voto. Perfeitamente. Bom conhecimento. Fui eu, o presidente, que fez o exame de admissibilidade e negou o seguimento ao recurso. Mas, pelas considerações postas, tanto no agravo quanto nas contrarrazões, eu me sinto na obrigação de aprofundar a análise do conhecimento e revelo. Conheço em parte quanto aos efeitos da declaração de inaptidão. Por quê? Quanto à matéria cessão de créditos, não conheço, porque essa matéria estranha ao processo. Vejamos. No caso, nós temos uma glosa de dezembro de 2002. E o pedido de ressarcimento no processo é de 2004. Portanto, ainda que fosse dado provimento à matéria, dizer que eu aceito cessão de créditos, ela não alteraria a decisão, porque essa cessão aconteceu em 2002 e o pedido de ressarcimento é de 2004.
Então, isso determina falta de interesse recursal. Deixa eu explicar melhor para vocês. Houve uma fiscalização que alcançou diferentes períodos, mas foi só uma verificação de 5 anos. E aí, em cada processo de pedido de ressarcimento, que era trimestral, foram utilizados os critérios das provas levantadas na fiscalização. Ora, o pedido é de 2004. A cessão de crédito que foi glosada aconteceu em 2002. Portanto, ainda que eu entendesse que a cessão de crédito ela é válida, não mexeria em nada no pedido de 2004. Então, eu conheço em parte. Conheço somente com relação aos efeitos da declaração de inaptidão. Presidente, vamos votar em separado? Vamos votar separado. Doutor Andrada. Com o relator. O relator pelo não conhecimento do recurso especial, né? Conhecimento parcial. Não, conhecimento parcial. Conhecimento parcial. Doutora Tatiana. Eu entendi o relator, então acompanho o relator pelo conhecimento parcial. Isso, parcial. Doutor Valci. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator também, presidente. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, recurso parcialmente conhecido em relação a glosas de crédito oriundos dos fornecedores considerados inexistentes de fato, com emissão de declaração de inaptidão. Passo ao mérito, serei breve. A matéria já foi debatida nesse colegiado, no Acórdão 9303-006-316, com voto vencedor do doutor Andrada, vencida a doutora Tatiana, com todas as vênias. O entendimento foi que as aquisições e pagamentos não foram comprovados por documentação hábil e idônea, que a inidoneidade de fornecedores foi apenas mais um indicativo da glosa e não o ponto de partida decisivo da decisão. Então, decisivo do acórdão. Então, eu, na parte conhecida, nego provimento ao recurso especial do contribuinte. É como voto. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana, é um voto diferente, provavelmente. Não, presidente, eu dei uma olhada melhor e eu sei que eu divergi no acordo do doutor Andrade e até do doutor Rodrigo, né? Mas eu estou mudando minha posição e vou votar com o relator. Doutor Balcia. E com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, mantendo meu voto na decisão recorrida. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Só um minutinho, presidente, só deixa eu confirmar. No outro também eu tinha votado com a divergência. Né? Então eu voto com o relator. Mantenho o voto. Também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso interposto pelo sujeito passivo. Teve conhecimento parcial, né, presidente? Conhecimento parcial dos termos já proclamados anteriormente aí. Isso aqui na parte conhecida. A matéria conhecida foi só cessão de créditos, né? Isso. Só, por inaptidão do cessionário. Eu copiei o dispositivo. Não, foi cessão de crédito. Foi declaração de inaptidão. Então no dispositivo por isso que eu fiquei na dúvida. No dispositivo do voto, pode vencer em parte do recurso especial quanto à matéria cessão de créditos. Perdão. Tá errado mesmo. Tá equivocado. Matéria inaptidão. Né? Inaptidão. Só um minuto, eu estou atualizando aqui.
Amigos, se fosse possível, seria possível fechar para eu poder atualizar? Uhum. Fechei. Só um minuto, presidente. Fechei também. O erro foi replicado no próximo, doutor Luiz. Eu vou... Eu não estou conseguindo abrir, a rede está lenta. Ah, tá. Está abrindo. Doutora Vanessa, muito obrigado. Senão a gente teria embargos aqui. Eu troquei, tá? A matéria é glosa de crédito oriundo de fornecedores considerados inexistentes de fato. Tá ótimo. E no 97, como salientou o doutor Andrade, também, doutor Luiz. Já vou abrindo, estou salvando, fechando o 96. Estou abrindo 97. Se alguém tiver com ele aberto, eu peço que faça a gentileza de fechar para eu poder modificar. Pronto, habilitar a edição. Então, senhor presidente, o item 96 é exatamente idêntico ao item... Desculpa, o item 97 é exatamente idêntico ao item 96, mudando apenas o período de apuração para o quarto trimestre de 2003. Então, a decisão é idêntica. Conhecido, em parte, por unanimidade de votos, quanto aos defeitos da declaração de inaptidão, e no mérito, negado provimento por unanimidade de votos, na parte conhecida. Isso 97, né? Isso, correto? Todos concordam? Item 97. Todo mundo tem voto? Então, item 98, recorrente, Vitapelli. Isso, o item 98 já é diferente, eu preciso explicar para vocês. Temos só mais uns 24 processos para votar. Poucos. Presidente, tenha pena de mim. Tributo. Fala de tempo atrás, presidente. Ainda temos as retiradas. Sem contar com as retiradas, né? Não, 20. Sem contar que não foram julgados da manhã ainda. Tem processo. Isso, 24 mais da manhã. Mais da manhã. Bom, aqui nós temos COFINS. O período é primeiro trimestre de 2008. Veja, não é crédito presumido. E o que se discute aqui é aproveitamento de crédito extemporâneo. Sujeito passivo requer ressarcimento de COFINS combinado com DECOMP. A delegacia defere parcialmente o crédito, glosando energia elétrica em valor superior ao escriturado no período, inidoneidade de fornecedores e falta de estorno de mercadorias devolvidas. Sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, requerendo o deferimento do crédito e, entre outras alegações, sustenta equívoco do fisco em relação ao valor solicitado de energia elétrica. Então, a DRJ em Campo Grande nega provimento à manifestação de inconformidade e, entre outros pontos, entende que os créditos extemporâneos somente podem ser solicitados em pedidos do período próprio. Essa é uma matéria já discutida em nossa turma. O
sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando a manifestação de inconformidade e apresentando julgamentos do CARF relativos à mesma fiscalização que teriam sido favoráveis a ele. Então, sobrevém a decisão recorrida, acórdão 3302.006.564, que deu provimento parcial ao recurso voluntário para reverter glosa sobre aquisições específicas para as quais entendeu não estar comprovada a irregularidade apontada pelo fisco e com relação à glosa de energia elétrica que foi aproveitada extemporaneamente, entendeu que não foram cumpridos os requisitos de retificação da DACOM, retificação da DCTF, tampouco foi demonstrado não aproveitamento desse crédito em outros períodos de apuração. Então, o sujeito passivo apresentou recurso especial, alegando 3 matérias: nulidade da decisão de primeira instância por alteração de critério jurídico, condições para o aproveitamento extemporâneo de crédito, aqui é o importante, traz como paradigma o acórdão 9303.008.048, argumentando que, desde que respeitado o prazo de 5 anos e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo pode ser aproveitado sem necessidade prévia de retificação do DACOM. Matéria 3 é atualização pela Selic. O presidente da Câmara negou seguimento ao recurso especial. Quanto às condições para o aproveitamento extemporâneo de créditos, o presidente entendeu que o recorrido e o paradigma convergiam na aplicação da lei, no entendimento de que é necessária a prova de que o crédito não foi aproveitado em períodos anteriores. No entretanto, foi interposto agravo, ao qual foi dado provimento para ser dado seguimento justamente a essa matéria, condições para o aproveitamento extemporâneo de créditos. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer negativa de provimento ao recurso especial para manutenção da decisão recorrida, alegando que cada pedido de ressarcimento deve se referir ao saldo credor de um único trimestre, sob pena de perdermos o controle dos valores a serem ressarcidos. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto? Vamos direto ao voto. Sim, senhor. Bom, aqui nós temos uma questão de conhecimento que, para mim, é muito relevante. Eu não conheço desse recurso e concordo com as colocações do presidente da Câmara. Vejamos, para a utilização de crédito extemporâneo, é necessário que sejam cumpridos duas condições. É isso que o recorrido diz: retificação da DACOM e DCTF ou prova de não aproveitamento em outros períodos. Basta uma das duas. Se você fizer uma, vale. Se fizer outra, também vale. Eu, particularmente, até sou mais rigoroso, mas foi isso que o recorrido falou. E o recorrido é expresso. No caso do recorrido, nenhuma das duas foi atendida. Então, ele bateu em uma e bateu em outra. Já no paradigma, é dito que não é necessária a retificação da DACOM, da DCTF, para a utilização do crédito extemporâneo, ou seja, ele dispensou o primeiro requisito, mas ele disse que bastaria a prova de não aproveitamento em outros períodos. Ou seja, o segundo requisito, ele concorda com o recorrido. Ambas as decisões convergem quanto à necessidade de prova de não aproveitamento em outros períodos. E o recurso não ataca essa segunda condição. Portanto, ainda que eu desse provimento ao recurso, afastando a necessidade de retificar a DACOM, eu não mudaria a decisão recorrida, porque não foi comprovado o não aproveitamento do crédito em períodos anteriores. Portanto, é por falta de interesse recursal que eu não conheço do recurso. Ele teria que trazer as duas matérias em recurso especial para que seu recurso tivesse a possibilidade de alterar a decisão recorrida. É como voto, não conheço. Se vencido, passo ao mérito.
Doutora Tatiana. Não é doutor Andrada? Doutor Andrada, presidente. A doutora Andrada, Relator, você não baralhar a vista aqui já, você olha para aqui. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Tatiana. O doutor Luiz explicou bem a questão dos fundamentos, né? Então, como é o entendimento da turma, eu acompanho o relator. Doutor Valcir. É com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, presidente. Pode ser que esse voto paradigma seja meu, eu tenho um voto semelhante a isso aí. Voto com o relator pelo não conhecimento. Assim, na proclamação fica recurso não conhecido por unanimidade de votos, 98. Agora item 99, recorrente Vitapelli e Fazendas, 2 recursos, porém, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Tem 100, recorrente Vitapelli. O senhor me permite, por uma questão de eficiência, passar ao 102? Sim. Aí, depois voltamos para o 100, porque o 102 é completo, eu já falo do 102 e o restante vai ser igual, nós conseguiremos ganhar tempo. Perfeitamente. Só não está na pauta, doutor Luiz. 102. Tá na processo pasta, 10.835.720202, 2010-92. Recorrente Vitapelli, interessado Fazenda. Aqui trata-se de PIS. O período é de 6 a 9, ou seja, terceiro trimestre de 2009. O assunto, agora sim, doutora Vanessa, sessão de crédito, a comprovação. O recurso é do contribuinte. Vejamos. Originalmente foi pedido o ressarcimento do PIS do terceiro trimestre de 2009. A delegacia deferiu parcialmente o crédito e glosou, entre outros pontos, as aquisições cujo pagamento teria sido alegadamente realizado por cessão de crédito. Entendeu que essa cessão deveria ter sido feita por um instrumento público para ter validade perante terceiros, entre ele o fisco. Esclareceu que foram apresentadas cartas de apenas alguns dos fornecedores, notificando a cessão de crédito e comunicando ao sujeito passivo que o pagamento deveria ser feito por um terceiro, por eles escolhidos, e não para o fornecedor. O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a reforma da decisão, mas a delegacia de julgamento em Juiz de Fora deu apenas parcial provimento à manifestação de inconformidades e, entre outros pontos, não reconheceu essas cessões de crédito como prova de pagamento de insumos, porque não estariam revestidas das formalidades previstas tanto no Código Civil quanto na Lei de Registros Públicos. Pois bem, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando as razões de defesa. Então sobreveio a decisão recorrida 3402004969, que negou provimento ao recurso voluntário, entendendo que as cessões de crédito não cumpriam as formalidades legais, não devendo ser reconhecidas como pagamentos comprovados pela aquisição de corpo. O sujeito passivo opôs embargos, alegando omissão quanto à aplicação do RESP 1148444 Minas Gerais, do STJ, que trata do adquirente de boa-fé. Mas, por despacho do presidente, foram rejeitados esses embargos. Então, o sujeito passivo apresentou recurso especial. 4 matérias, das quais apenas uma subiu. A primeira matéria era efeitos da declaração de inaptidão, a segunda era conceito de receita para fins de tributação, a terceira era atualização do crédito pela taxa Selic, e a última, essa que subiu, é a validade das cessões de crédito como prova de pagamento a fornecedores.
trazendo como paradigma a decisão 11.02.001.075 e alegando que não são aplicáveis ao fisco as formalidades do Código Civil. O presidente de Câmara originalmente negou seguimento ao recurso, porém foi interposto agravo, ao qual foi dado parcial provimento, para dar seguimento quanto a essa matéria, validade das cessões de crédito como prova de pagamento a fornecedores. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do recurso por impossibilidade de reanálise da questão probatória e, no mérito, requer negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto? Pode passar ao voto. Ok. Mais uma vez, fui eu quem fez o exame de admissibilidade negando o seguimento em totum, mas em face da decisão do agravo, eu revejo o conhecimento e conheço. Porque o recorrido não aceita cessão de crédito sem registro público. Entende que a existência de algumas comprovações da cessão são insuficientes, porque todas estão sem o requisito do registro público da cessão de crédito. Já o paradigma, que trata da mesma recorrente, da mesma investigação fiscal, efetivamente dispensou tais formalidades para os fins tributários da comprovação da compra. Então eu conheço. Posso passar adiante? Vamos. Eu acho que fica clara essa divergência, né? Porque é o mesmo sujeito passivo. Muito bem. No mérito, eu parto do artigo 288 do Código Civil, que diz ser ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou, pelo menos, reconhecimento de firma. Porém, eu entendo que esse dispositivo diz respeito às partes da relação comercial. Por quê? Considerando que a cessão de crédito prescinde da anuência do cedido, que é o recorrente aqui no caso, ele, em consequência, não teria nem condição de exigir que essas formalidades fossem cumpridas. Ele deve dinheiro para alguém, alguém manda pagar para outro, ele paga. Terceiros são os interessados no patrimônio do cedente, enquanto que o fisco ele tem interesse, no caso, no patrimônio do cedido, que é o recorrente. E assim, ele não teria legitimidade para reclamar o crédito comercial. Ora, se o fisco não tem interesse no crédito comercial do cedente, ele não precisa da formalidade do Código Civil. Por outro lado, no caso, somente foram trazidas algumas comprovações e não todas. Ou seja, foram apresentadas cartas com notificação da cessão para alguns créditos. E o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Em conclusão, eu voto por dar provimento em parte ao recurso especial do sujeito passivo para afastar as glosas que teriam sido fundamentadas unicamente no não reconhecimento das cessões de crédito por falta de registro, para as quais tenham sido apresentadas cartas de fornecedores, denominadas notificação de cessão de crédito, comunicando que o pagamento deveria ser feito para um terceiro por eles escolhidos. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Eu estou pesquisando aqui se eu não votei isso de forma diferente. Eu já votei processo dessa empresa. Tem muitos processos. Olha, doutor Andrada, eu verifiquei que o senhor votou de forma diferente em alguns casos com relação à inidoneidade, com relação à cessão de crédito. A questão estava sempre no bojo do sistema, da questão probatória. Uhum. Essa foi nova, e o que eu entendo é que não dá para você exigir uma formalidade, no caso,
quando ele não tinha o poder de exigir essa formalidade dos outros, que a cessão ocorre sem anuência dele. Eu posso exigir essa formalidade de quem cedeu, não de quem foi cedido. É uma condição impossível. Eu entendi, compreendi. Então, Luiz, vou pedir um tempo para refletir sobre isso, vou pedir vistas. Sim, senhor. Então vai ter alguns iguais, tá? É até bom pedir vista esse tipo de processo mesmo, eu também tenho que dar uma olhadinha. Vista o conselheiro Andrada, após o relator dar provimento parcial ao recurso. Quando for concluir, a gente faz um resultado mais completo. Então, esse foi 102. Agora a gente vai voltar para o item 100. Recorrente Vitapelli, interessado em Fazenda Nacional. Sim, senhor. Item 100. Se for semelhante, o doutor Andrada for pedir vista. 102, mudando apenas o período de apuração. Então, eu pergunto se o doutor Andrada pede vista também. Item 100. Vista o conselheiro Andrada após o relator dar provimento parcial ao recurso. 101. Exatamente igual, mudando o período de apuração e o tributo, que agora é COFINS e não PIS. Item 101. Recorrente Vitapelli, recorrida Fazenda. Dr. Luiz Eduardo, relator, que deu provimento parcial ao recurso. Vista ao conselheiro Andrada. Item 103 já passou. Recorrente Fazenda. Interessado a Balco, já foi votado. Item 104, doutor Luiz também. Recorrentes, ADM, exportadora, importadora e Fazenda. Sim, senhor presidente. Vou colocar na pasta compartilhada agora. 104. Uai? Está chegando na pasta compartilhada. Não, já chegou. Olha bem aí para você ver. Chegou já? Já está na pasta. Está 99, 100% concluído. Perfeito. Bom, presidente, aqui trata-se de crédito presumido do IPI, juro Selic, conceito de insumo do IPI, saída com fim específico de exportação e exportação de produto NT. Temos recurso tanto da Fazenda quanto do contribuinte. Originalmente, foi feito um pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, nos termos da Lei 9363 de 96, referente ao terceiro trimestre de 2001. A DRF em Vitória deferiu apenas parcialmente o pedido, glosando gastos que não caracterizavam insumo do IPI, aquisições de pessoa física cooperativa, insumos importados sem incidência do IPI, e excluiu das exportações aquelas sem industrialização e aquelas de produto NT, além de algumas outras não comprovadas. Esse é o despacho decisório. O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade requerendo o reconhecimento do crédito, mas a DRJ em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, negou provimento à manifestação de inconformidade. Então, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, alegando que insumos não consumidos diretamente na fabricação do produto são também essenciais ao processo de industrialização, que seriam ilegítimas as glosas de aquisição de insumo de pessoa física cooperativa importados de sociedades comerciais, que as exclusões de produto não tributado, no caso específico soja, são ilegais, que o cálculo do percentual entre receita de exportação e receita operacional bruta está incorreto, porque foram excluídos das receitas de exportação a revenda de mercadorias somente na parte a receita de importação, mantido no denominador receita operacional bruta. Requer perícia no que tange a ausência de comprovação de exportação no Siscomex e atualização monetária de seus créditos pela Selic,
Muito bem. A decisão recorrida, em princípio, foi convertido o julgamento em diligência pela resolução 3101000143 para esclarecimento de fatos. Retorna e é convertido mais uma vez pela resolução 3101000348 para esclarecimento de fatos. E aí, com esses fatos, sobreveio o acórdão recorrido 3101001835, que deu parcial provimento ao recurso voluntário. Primeiro, restringiu os créditos de insumos somente àqueles consumidos na produção por contato direto com o produto fabricado. Em segundo lugar, admitiu aquisições de pessoa física e cooperativa, conforme o STF decidiu na sistemática de recursos repetitivos. Em terceiro lugar, manteve a glosa da exportação de produtos NT por estarem fora do campo de incidência do imposto. E, em quarto lugar, reformou o cálculo dos valores para apuração do percentual entre receita de exportação e receita operacional bruta, incluindo nesse cálculo, em ambos os fatores, dividendo e divisor, o valor correspondente à exportação de produto não industrializado pela empresa. Manteve a exclusão da receita de exportação com venda com fim específico de exportação, porque cabe a contribuinte comprovar o fim específico de exportação para o exterior. Produtos remetidos diretamente para embarque de exportação ou para recintos alfandegados. Por fim, deferiu a atualização pela taxa Selic desde a data do protocolo do pedido. Esse é, em breves linhas, o complicado acórdão recorrido, um monte de matéria. Bom, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial para rediscutir o termo inicial da incidência da taxa Selic, alegando que ela deveria se dar em 360 dias. Trouxe como paradigmas as decisões 3102000914 e 3201001765. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial. Em contrarrazões, o sujeito passivo pede o não conhecimento pelo fato dos paradigmas ainda não terem sido confirmados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. E, no mérito, requer negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida. Já o sujeito passivo, originalmente, opõe embargos ao acórdão em recurso voluntário, alegando omissão. Contudo, esses embargos, apesar de admitidos, foram objeto de um acórdão integrativo 3401004003, sem quaisquer efeitos infringentes. E aí sim, o sujeito passivo apresenta recurso especial. São 3 matérias, das quais 2 foram admitidas. A primeira é a insumos para aproveitamento do crédito presumido do IPI, paradigma 202.09.744, alegando que o alcance deve ser mais amplo de insumo e o conceito econômico deve prevalecer sobre o conceito da legislação do IPI. A segunda matéria, que não foi admitida, era o crédito presumido de IPI sobre exportação de produto NT. E a terceira matéria é a definição de saída com fim específico de exportação. Traz como paradigma o acórdão 3403003440, alegando que toda venda efetuada para empresa comercial exportadora tem o fim específico de exportação, pois se a comercial exportadora não exportar os produtos em 180 dias, ela se torna responsável pelo recolhimento dos tributos suspensos na operação de aquisição. O presidente da Câmara deu parcial seguimento ao recurso, matérias 1 e 3, mas foi oposto agravo provido para dar seguimento total às 3 matérias, inclusive exportação de produto NT. A Fazenda
em sede preliminar, pede o não conhecimento da segunda matéria e, no mérito, requer negativa de provimento ao recurso especial para manutenção da decisão recorrida. É o complexo relatório em breves linhas. Posso passar ao voto, presidente? Pode passar ao voto. Tomara que o voto seja mais simples que o relatório, né? Não subiram todas as matérias. Tentarei, presidente. Eu precisava explicar o que aconteceu. Todo mundo tem a visão. Bom, eu conheço do recurso da Fazenda Nacional. Vou começar pela Fazenda, tá? A Fazenda Nacional está tratando de termo inicial da taxa Selic. Conheço porque a confirmação de paradigma pela Câmara Superior não é requisito de admissibilidade. No mérito, eu aplico a súmula 154 e dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional, que o pedido dela foi 360 dias, tá? Então, vamos votar primeiro o recurso da Fazenda. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Eu só fiquei na dúvida se era dar provimento ou dar provimento parcial. É que ela pediu 360. Eu estou dando 360. Ah, entendi. Isso aí, Obrigada, doutor. Inicial. Tá. Com o relator. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Doutora Érica. Não dá para ouvir. Relator, deu? Ouvi? Agora sim. Claro. Doutora Vanessa. Também, presidente. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Agora, recurso do contribuinte. Muito bem, eu conheço do recurso, as 3 matérias estão realmente comprovadas a divergência. Posso passar o mérito? Bom, quanto ao conceito de insumo, aqui a gente está falando de crédito presumido de IPI. Então eu aplico o parecer normativo COSIT 6579, restringe os insumos àqueles que se consomem por contato, afasta energia, material de laboratório e tratamento de fluentes. Especificamente quanto a combustíveis, aplico a súmula CARF número 19 e aqui nego o provimento ao recurso nessa matéria. 2. Saída com fim específico de exportação. Contribuinte alega que houve efetiva exportação por empresa comercial exportadora, mas eu entendo que saída com fim específico de exportação demanda comprovação de remessa direta ou para embarque ou para recinto alfandegado. Essa é a minha leitura do parágrafo 2º do artigo 39 da Lei 9.532 de 97. Todos já conhecem minha posição e eu sei que alguns discordam dela, outros concordam. Letra C. Crédito presumido do IPI sobre produto NT. Aplico a súmula CARF número 124, produção e a exportação de produtos classificados na TIP como não tributados, não gera direito a crédito presumido do IPI. Em conclusão, eu estou negando o provimento ao recurso do sujeito passivo quanto às 3 matérias. Doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator na íntegra. Doutor Valcia, a doutora Tatiana. Em relação ao primeiro item, conceito de insumos para fins de aprovação de crédito presumido de IPI, realmente os itens que tem aqui, linha comum, eucalipto, cavacos, bagaços de cana, soluções de setores ácido oxálicas, né, não se desgastam, né, então, realmente, como se trata de IPI, eu acompanho o relator. Em relação à exclusão dos valores relativos às saídas que supostamente não atendiam ao requisito do fim específico de exportação, a contribuinte aqui, ela traz que
estaria comprovado nos autos que a exportação foi feita por empresas comerciais para as quais ela realizou a venda de seus produtos, né, teria direito ao crédito presumido de IPI. E aí, recentemente, a gente sabe muito bem que o STF julgou aquela ADI 4735 que traz que a Constituição Federal não distingue as exportações diretas das intermediadas por empresas, né. Então, nessa linha, como foi feito através de uma trading, eu entendo que não precisa dessa comprovação de um lugar para o outro, né, mas somente a contratação através dessa trading. Então eu abro divergência nesse sentido, né, que eu acho que vai ajudar também até as empresas que mexem com produtos rurais, né. Em relação ao item C, que é o crédito presumido de IPI sobre insumos utilizados na fabricação de produtos exportados, eu acompanho o relator, aplicação da súmula CARF 124, então eu dou provimento parcial ao recurso, né? Presente. Doutor Balcir. Se a legislação seguisse o disposto na Constituição Federal, eu abriria divergência em relação ao item A. Mas como a legislação ela não segue o posto pela Constituição Federal, voto com o relator em todos os itens. Doutor Jorge. Acompanho o relator na íntegra, presidente. Doutora Érica. Eu acompanho a divergência aqui, a questão toda é a linha B mesmo, né? O A e o C, acompanho o relator e a divergência fica na letra B. Exclusão dos valores saídas. Presidente, são vários itens aqui no voto, eu só quero um esclarecimento. Acaba que são só três. São três que subiram. O primeiro é crédito, conceito de insumo para fins de IPI. Sim. O terceiro é exportação de produto NT. Tá, e o meio é exportação através de SE. Se precisa ou não cumprir o requisito de remessa para receita alfandegário ou embarque direto. É isso. Ou pode ser. Tá. Então, eu acompanho a divergência para divergir do relator somente quanto a esse segundo item, né? Se entendi. Já não... direto pode ser esse. Então, presidente, com relação ao recurso da Fazenda, foi dado provimento por unanimidade de votos, e com relação ao recurso do sujeito passivo, foi negado provimento por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que deram provimento parcial ao recurso. Só falta eu votar, né? Me perdoa, presidente, eu estou cansado pelo adiantado da hora que eu conheço a jurisprudência, e o senhor geralmente tem esse mesmo entendimento. Exatamente. Peço realmente desculpas. Exatamente, brincadeira aqui. Só para descontrair aqui. Só para descontrair aqui pelo horário aqui. Perdão, presidente. Não, que eu só tenho só uma observação a fazer, realmente. Eu voto com o relator, eu abro algumas exceções para o recinto alfandegado, né? Como, por exemplo, algumas mineradoras que são adjacentes ao recinto alfandegado, e também o que a gente chama de operador econômico autorizado. O operador econômico autorizado firma um contrato com a Receita e ele pode fazer exportação direta, ou contratar trading, que foi no caso, direta sempre pode. Ele não precisa passar pelo operador, pelo recinto alfandegado. O recinto alfandegado dele é jurídico, ele faz contratual. Né? São 400, eu até abri aqui a Receita, são 445 empresas atualmente. Não, deve ter mais já. Até o ano passado, janeiro, nós temos 445 empresas que firmam um acordo com a Receita, um contrato com a Receita, e eles podem realmente fazer fora dessas premissas. Mas a prova cabe à empresa que está fazendo, que está, ora, recorrendo. Né? Ela deveria falar assim, eu sou um operador econômico autorizado, então eu não preciso de atender o requisito do recinto alfandegado, de exportação direta, ou recinto alfandegado, eu posso contratar uma trading.
o que não é o caso. Então, voto integralmente com o relator. E a proclamação já foi feita. Pois no voto do doutor Luiz Eduardo, não foi identificado nenhum elemento que poderia indicar que as mercadorias foram transportadas, exportação. Exato. Então, obrigado, doutor Luiz. Item 105. TCA, tecnologias em componentes automotivos. Retirar de pauta por solicitação do patrono. 106, doutor Andrada, recorrente. TCA, tecnologias e componentes automotivos. Retirado de pauta a pedido do patrono. Item 107, recorrente Fazenda. Recorrida Companhia Açucareira Vale do Rosário. Esse está apto a votar. A votação. Dr. Jorge Almiro Locke Freire. Dr. Jorge, o seu microfone está fechado. Perdão. Então, passo a leitura. É a questão da variação cambial, se entra ou não na... Jorge, antes de começar, parece que a gente vai ter que encerrar esse... A gente vai ter que fazer um intervalo. Okay. Doutor Jorge... Isaías, é isso mesmo que você quer falar? Vai ter que encerrar a gravação, é por aí? Ainda faltam 15 minutos, presidente. Isso mesmo, presidente. Então, o senhor vai encerrar agora ou que horas você tem que encerrar? Às 6. Até lá eu já acabei o voto, presidente. 6 horas, né? Tá bom, então não vamos deixar passar de 6. O do Jorge é bem simples. Simples. Então, doutor Jorge, faça esse e depois dá um intervalozinho de 5 minutos. Tá bom, presidente. Para poder encerrar. Então, trata de recurso especial de divergência da Fazenda contra o acordo 3402, que proveu parcialmente o voluntário e que restou assim emendado. Na parte que interessa, crédito presumido, coeficiente de exportação, receita de exportação. Para efeito de cálculo percentual do crédito presumido correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruto produtor-exportador, o valor das exportações a ser considerado deve ser determinado pela conversão de seu valor expresso em moeda estrangeira à taxa de câmbio em vigor na data de embarque dos produtos para o exterior. Argui a Fazenda, em suma, que não alega mais aqui, que não há previsão legal para a possibilidade de inclusão da variação cambial ocorrida entre a data da emissão da nota fiscal de exportação e a data do efetivo embarque de produtos na receita de exportação para fins de cálculo do crédito presumido IPI. Ou seja, ela não discute qual data que tem que ser feita essa aferição, ela discute simplesmente essa variação. Entende com a arrimo no artigo 9 da 978 que as variações cambiais têm natureza de receita financeira, o que impede a inclusão dos respectivos valores do cálculo da receita de exportação. Então, essa é a discussão, esse é o entendimento da Fazenda, esse é o entendimento da Fazenda. Acresce que a nota MF e SRF tal determina que somente os valores escriturados no livro de registro de apuração de EPI dos estabelecimentos foram somatório dos valores registrados no código 7.11 de saídas para o exterior. Colaciona com paradigmas arestos tais e tais, os quais entenderam que a variação cambial trata de receita financeira e não integra a receita de exportação. Pede a manutenção da autofazão em razão da plena ilegalidade da exclusão do cômputo da variação cambial ativa da receita de exportação para fins de cálculo crédito presumido. Contribuinte, enquanto razões, pede preliminar o não conhecimento especial e o caso conhecido sem provimento. Conhecimento. A alegação de recurso não pode ser admitida porque o STF, no RE 627.815, definir a questão em sede de repercussão geral não prospera, pois a decisão daquela excelsa corte não foi utilizada nas razões do recorrido. Igualmente, não há que se falar em falta de apresentação de emendas quando essas estão transcritas no corpo da articulação recursal, como feito pela douta Procuradoria, conforme permitido pelo parágrafo 11 do artigo 67 do RICAF, vigente quando a interposição do recurso. Dessarte, conheço o recurso fazendário nos termos em que é admitido. Foi o doutor Luiz Eduardo que admitiu. Vocês querem julgar conhecimento ou vai adiante, presidente? Vai direto. Ok. O deslinde da Quest, contudo, já foi objeto de reiteradas decisões dessa colenda da Câmara. Turma, com a hipótese versada nos autos, status de variação cambial ativo. Então, eu não entro naquela discussão, porque essa discussão não foi colocada pela Fazenda. O que a Fazenda colocou é variação cambial ativa. Se essa deve ser acrescida ou não ao valor da receita de exportação para o cálculo do benefício fiscal do crédito presumido. O acordo número tal, de relatoria do nosso presidente, insigne conselheiro Rodrigo da Costa Ponce, a unanimidade, negou o provimento do recurso fazendário em 18 de 9 de 2020. 2020, errado isso aqui, hein?
Deixa eu corrigir depois. Isso aqui deve ter sido 2019 ou 2008. Depois eu vejo aqui, presidente. Deixa eu só ver aqui. Tá, e no mesmo sentido tem outros. Depois eu confiro aqui. O acordo da relatoria do presidente deve ter sido 2019. Vou corrigir aqui. Bom, enfim. Variação cambial ativa, receita de exportação e inclusão no cálculo do crédito presumido da lei. Conforme decidido pela STF na RE e tal, com repercussão geral, considera as receitas decorrentes da receita de exportação das variações cambiais ativas, devendo assim ser incluídas no cálculo do crédito presumido do IPI. Assim, resta assente que a variação cambial ativa, em caso em análise, deve ser incluída na receita de exportação para fins de apuração do crédito presumido. Ante exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, presidente. É como voto. Aí cito também na nota de rodapé o acordo da doutora Tatiana. No mesmo sentido. Doutor Andrada. Com o relator. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Luiz. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Também estou votando com o relator. Então, item 107, de relatoria do Dr. Jorge Almiro, cujo recorrente à Fazenda e Companhia Açucareira Vale do Rio Doce foi recorrida, teve como proclamação de resultado negado o provimento por unanimidade de votos ao recurso interposto pela Fazenda. Gente, eu vou parar a gravação, melhor a gente não fazer intervalo não, a gente para a gravação e volta. Tá? Então, Isaías, pode parar a gravação aí.